Nesta noite iremos meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao 50. A mãe e os irmãos de Jesus. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora, a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem bíblica de hoje, né? Os irmãos e irmãs de Jesus, né? Que Jesus quebra o laço, né? Apenas sanguíneo, né? Jesus está mostrando a gente que os verdadeiros irmãos de Jesus e mãe dele são aqueles que fazem a vontade do Pai, né? Ou seja, quebrar com aquele laço sanguíneo. É uma forma de caminho espiritual agora, né? Todos aqueles que estão fazendo a vontade do Pai, né? Agora fazem parte, né, da pertença dos irmãos de Jesus, né? Assim como Jesus explica. E como se dá isso aí todo dia? No cotidiano, né? Se dá todo dia. Obedecendo aos mandamentos de Deus, né? Porque agora, a partir dessa pertença, os irmãos de Jesus, né? Jesus aponta por discípulos, né? Então, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, somos cada um de nós, né? Que aderimos ao seguimento de Jesus. Mas como é que eu faço para entrar nessa forma, né? Nessa nova forma de caminho espiritual? Precisa de abnegação. O que é abnegação é deixar de viver apenas para a carne, né? Começar a viver uma vida mais pautada para as coisas espirituais. Então, basicamente, o Evangelho de Jesus que diz isso, entendeu? Jesus vai dizer quem, quem são meus irmãos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. É todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É interessante ver nessa passagem aqui de Mateus 12, do 46 ao 50, que bem no início, né, a multidão estava próxima de Jesus, né? Então não basta só escutar, né? Não só escutar o que... Não temos que ser igual à multidão, só escutar. Temos que, de certa forma, botar em prática, né, o que Jesus quer da gente, né? Então, o que Jesus quer da gente? Quer que a gente cumpra os mandamentos do Pai, né? Então, assim poderemos ser verdadeiramente irmãos de Jesus, né? Então, nesse ponto aqui que Jesus cita essa parte, né? Então, guardar os mandamentos de Deus, né? Tentar praticar o máximo possível, né? Tentar obedecer os mandamentos da lei de Deus. Isso serve para todos os dias da nossa vida, né? E escutar o Evangelho, né? As palavras de Jesus, para que elas nos transformem, né? em pessoas, né? Configuradas ao reino dos céus, né? Porque a gente tem que também
fazer essa vontade, né? Então precisamos, para fazer a vontade do Pai, né? Obedecer seus mandamentos, viver conforme Jesus fala, né? Não apenas como meros ouvintes, mas praticantes da palavra. E isso se dá no cotidiano, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa para além da nossa mentalidade, das nossas coisas diárias, né? Mas não. É uma coisa que acontece todos os dias, né? E que bom que Jesus nos dá, né, essa palavra de hoje, né? Que os irmãos dele, que a mãe dele e os seus irmãos somos nós, né? Aqueles que buscamos as coisas sagradas, as coisas do reino dos céus. Que Jesus possa nos transformar, né, em verdadeiras pessoas que fazem a vontade do Pai. Às vezes nós temos também dificuldade porque temos nossas fraquezas, né? Nossas limitações, nossos pecados, nossos erros, mas é claro que se a gente quer seguir, né, verdadeiramente a vontade do Pai, a gente tem que renunciar a algumas coisas, né? Para sermos filhos do Pai eterno. Então, basicamente, o Evangelho de Jesus, né? O que Jesus quis nos mostrar hoje é isso. Se formos ver um ponto de vista hoje, né, ligado assim aos laços de sangue da nossa família, tem parentes da gente, né, que por sangue são nossos irmãos, nossos parentes, né? Mas em alguns pontos eles não querem, alguns não querem aceitar, né, a doutrina do evangelho, não querem que o irmão fale, né, sobre essas coisas sagradas, mas eles não deixam de ser nossos irmãos, não é questão de sangue, mas também temos irmãos na comunidade, na igreja, né? Então, por esse edifício espiritual, nesse laço espiritual de irmãos da igreja, também nós formamos essa irmandade, né, em Cristo, em parte espiritual. Então é isso, é o que Jesus quis dizer hoje. Se vocês quiserem rever essa passagem bíblica, ela é curta, ela não é grande. Então, vocês podem meditar lá devagar, né?